Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai. Aproveita, deixa o like no vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto, Deus abençoe você e sua família. Feliz por poder servi-los na mesa do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Mateus capítulo 4, de 1 a 10. O texto sagrado diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Algo que me chama a atenção nesse texto é que nas 3 tentações que nós temos, que não foram necessariamente as únicas, em Lucas capítulo 4, que nós temos o relato desse mesmo momento de tentações, o verso 13 termina dizendo assim: acabadas que foram toda sorte de tentações. Então provavelmente nós temos aqui as 3 finais, né? Mas o que me chama a atenção é que nesse relato, nos 3 momentos de confronto e tentação, Jesus responde a Satanás com a frase: está escrito. E eu quero tomar justamente essa frase como tema da mensagem hoje. Você pode repetir isso comigo? Diga: está escrito. E acredito que isso aponta a importância de viver pela palavra de Deus. Obviamente a palavra de Deus nos foi dada por meio das escrituras, né? A expressão escritura já aponta para isso. E quando você olha para o ensino de Jesus, você percebe que não apenas num momento como esse, mas ao longo de todo o seu ensino, Jesus usou muito a expressão está escrito. Ele, por meio dessa frase, reconhece que nós precisamos da palavra de Deus, precisamos viver por ela, né? Ela é o alimento para o nosso espírito, mas ela também é o padrão de conduta, é o padrão de comportamento. Então, diante de toda a proposta de Satanás, Jesus está dizendo: o que determina o meu comportamento é aquilo que a palavra de Deus diz, que a Bíblia diz. Aliás, é interessante observar que a expressão escritura, ela aparece, isso pode variar um pouco de acordo com a versão, com a tradução, mas a palavra escritura, ela aparece 32 vezes só no Novo Testamento. A expressão escrituras, no plural, mais 23. A frase está escrito, que eu estou mencionando, né, ela aparece em torno de 80 vezes no Novo Testamento. Agora, além de toda essa menção escritura, escrituras no plural, né, a expressão está escrito, nós temos várias outras inferências sem que você tenha o uso da frase. Por exemplo, o autor de Hebreus, ele diz: como disse alguém em certo lugar. A gente brinca que é a citação bíblica de quem está ruim de memória, né? Como disse alguém em certo lugar, não lembro quem nem onde está escrito, mas que está lá, está. Então, você vai encontrar várias referências às escrituras, mesmo sem que tenha o padrão de repetição da frase. Em outras ocasiões, nós vamos ver, né, expressões como Deus ordenou, o mandamento de Deus, palavra de Deus, e aí você vai subindo esse número de forma exponencial. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, por exemplo, nós vemos já no verso 3, Jesus questionando os judeus dos seus dias: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês?
Jesus está dizendo, vocês não têm direito de colocar uma tradição em rota de colisão com o mandamento de Deus. O que Jesus queria dizer quando fala do mandamento de Deus? No verso 4 ele diz, porque Deus disse. Onde é que Deus disse? Honre o seu pai e sua mãe. Ele está se referindo às escrituras. Depois ele vai dizer no verso 6, assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Então, nós vamos ter expressões como mandamento de Deus, ordenança de Deus, né? A palavra de Deus, e tudo isso aponta para a mesma verdade que Jesus está sustentando de forma prática, no confronto com Satanás, nos seus ensinos. Qual? Nossa vida é guiada, é regida pela palavra de Deus. Ela não é apenas o nosso código de fé, ela também é o código de conduta, ela é a determinação do que cremos, ela estabelece os limites, os parâmetros da nossa fé, e é muito importante que a gente possa compreender isso. Mas eu acredito que de tempos em tempos é importante que a gente seja não só instruído, mas lembrado, né, de que a autoridade desse livro, tão importante a ponto de Jesus dizer, tudo o que eu faço está dentro dele. A autoridade desse livro, que é quem interpreta a si mesmo, né? Eu gosto dessa frase que eu ouvia meu pai dizer muito, é a Bíblia que explica a Bíblia. Quando Jesus responde à primeira tentação de Satanás dizendo, está escrito, o diabo entra na próxima tentação, por que é que você não pula do pináculo do templo? E aí o diabo vai dizer, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, né? Qual é a resposta de Jesus? Jesus diz, também está escrito. Quando ele volta com também está escrito, ele não estava dizendo que o diabo citou um texto errado. O texto que ele citou estava correto, ipsis literis, mas a aplicação, ela estava em colisão com outras porções das escrituras. E é o que eu e você precisamos entender, que esse livro é completamente harmônico, o que por si só já é um grande milagre. Como se você simplesmente, né, começa a avaliar a produção desse material, e daqui a pouco nós já vamos dar o detalhe de quanta gente, em quanto tempo participou, contribuiu, usadas por Deus para nos fornecer esse material, como nós podemos ter algo que ao longo da história, não apenas, né, nunca pode ser descredibilizado, como pelo contrário, sustenta a sua autoridade, porque fala antecipadamente de coisas que ainda iriam acontecer. Nós já temos muitas profecias que se cumpriram à risca e temos outras que seguem se cumprindo. Então, ao que eu e você precisamos reconhecer é que há uma autoridade por trás desse livro. E essa autoridade é a sua inspiração divina. Você pode dizer amém? Então, quando eu pergunto se pode dizer amém, você pode dizer posso ou não posso. Eu não tinha pedido pra vocês falar amém, estou brincando, vamos lá. E 2 Timóteo, é que normalmente eu tenho que pedir 2 vezes, vocês responderam tão rápido, tão intenso, que eu fiquei até impressionado. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 16 e 17, ele diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu vou pedir de vez em quando, só para efeito didático, que você repita algumas frases comigo. Então, o início desse verso 16, você pode repetir comigo? Diga, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, gente, para nós o importante não é só reconhecer escritura inspirada, mas toda escritura é inspirada por Deus. Então, olhamos para esse livro e reconhecemos a inspiração divina. E de vez em quando eu tenho pessoas que me abordam, que questionam, mas o livro foi escrito por homens. Eu digo, é lógico, não foi Deus que desceu, escreveu com o seu dedo, como fez com as primeiras, né, 2 tábuas de pedra que ele confiou a Moisés. Mas, embora ele tenha levantado e usado pessoas, a Bíblia nos mostra que foram pessoas inspiradas por Deus. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21, a Bíblia diz assim, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, se puder, repita comigo, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Então, nós temos uma participação, obviamente, dos homens que foram inspirados, como diz Paulo a Timóteo, movidos pelo Espírito Santo, como diz Pedro. Mais de 40 pessoas estão entre o grupo de escritores, num período de mais de 1.500 anos, de culturas, línguas, profissão, formação, status sociais completamente diferentes. Me diga qual a probabilidade estatística de um grupo de gente desconhecida, de lugares e épocas e culturas e formação tão diferentes, produzir um material tão harmônico. Outro dia alguém estava comentando comigo que no museu, se não me engano, é o do Louvre, existe um volume gigantesco de livros armazenados. Não estão lá para ser acessados ou lidos como uma biblioteca. Estão lá só como um lembrete. São livros que ao longo dos séculos foram desacreditados. Teorias que foram comprovadas estar erradas. E todo esse volume estaria lá, segundo a pessoa compartilhou, só como um lembrete de que o conhecimento é progressivo, de que a gente não deveria tomar algumas coisas como absoluto. Pensa num livro que nunca vão botar lá. As Escrituras, a Palavra de Deus. Ao longo dos séculos, foi o livro mais atacado, perseguido, nunca pôde ser descredibilizado. Então, quando a gente olha, nós reconhecemos que a autoridade por trás do livro é a própria inspiração divina. Né? Outro dia alguém falou, não, pastor, olha, eu até creio em Jesus, mas esse negócio de crer na Bíblia toda não dá. Falei, então não dá para crer em Jesus. Primeiro, porque é a própria Bíblia que fala de Jesus. Então, se ela não é confiável, por que a informação que você tem sobre Jesus seria? Falei, além disso, mesmo que você diga, não, eu tenho uma experiência com o próprio Jesus. Aí você olha para o fato de que ele validou as Escrituras. Jesus reconheceu os livros do Antigo Testamento, denominando-os de Escrituras. Em João, no capítulo 5, no verso 39, diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho a respeito de mim. Jesus não só diz que por meio das Escrituras nós acessamos e encontramos a vida eterna, mas nós chamamos isso na teologia de convergência bíblica. Toda a Escritura aponta para a pessoa e a obra de Cristo. Quando você olha para o próprio ensino de Jesus, ele deixou claro, não existe a possibilidade de viver ou experimentar salvação sem isso. No episódio lá de Lucas 16, de 27 a 31, quando a Bíblia fala a respeito do rico e do Lázaro, e o rico depois de morto está implorando, né, a Abraão dizendo, pai, eu te peço que você mande Lázaro à minha casa paterna, para que ele dê testemunho, meus irmãos precisam ouvir isso a fim de que não venham para esse lugar. Jesus diz que a resposta foi, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, a Escritura já foi dada para que eles possam crer. Esse é o meio através do qual Deus fala. Esse é o meio através do qual Deus se revela. Esse é o meio através do qual Ele dá testemunho. Esse é o meio pelo qual a própria fé pode ser gerada nos ouvintes. E ele diz, não, mas se alguém for dentre os mortos, eles vão se arrepender, vão se deixar convencer. A resposta é, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Né? A base e o fundamento da fé, da revelação, do entendimento de tudo que Deus tem, parte das Escrituras. E se você olhar o ensino de Jesus, ele validou não só as Escrituras de uma forma geral, mas quando faz referência aos personagens das histórias bíblicas. Detalhe, inclusive aquelas que alguns de nós ficamos olhando, mas será que na história da carochinha? Jesus fala, outro dia um falou para ele, não pastor, eu creio assim na Bíblia quase toda, mas negócio de Adão e Eva não dá para engolir, né? Eu falei, Jesus falou sobre Adão. Se você não puder validar isso, ignore a pessoa de Jesus. Outro dia um falou, não pastor, eu só tenho dificuldade com Noé. Eu falei, Jesus falou a respeito de Noé, do episódio do dilúvio, né? Falou a respeito de Ló, ele falou a respeito, o que inclui a destruição de Sodoma e Gomorra, ele falou a respeito de Moisés, Davi, de Salomão, de Daniel, de Jonas. Outro dia alguém falou, pastor, o senhor acredita mesmo que o peixe engoliu Jonas? Eu falei, se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu o peixe daquele tamanho, eu também acreditaria. Então, você simplesmente não pode olhar para Jesus, os seus ensinos, e ignorar que ele fundamentou, baseou tudo por meio da própria Escritura. Interessante que até na forma de ensinar, Jesus tocava as pessoas dos seus dias a partir de uma perspectiva e entendimento que eles tinham, inclusive da divisão das Escrituras.
Em Lucas, no capítulo 24, no verso 44, né, a Bíblia nos mostra Jesus, depois da ressurreição, falando a uns discípulos, e diz: a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí o verso 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Ele, além de trazer explicação, fundamentação, apontando texto a texto, ele os ajuda a ter a compreensão de como tudo aquilo apontava para ele. Mas o curioso é que, ao usar essa expressão, né, o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, Pentateuco, os 5 primeiros livros, nos profetas e nos salmos, ele está falando da ordem em que os livros do Antigo Testamento eram dispostos para os judeus, que é diferente da que nós temos hoje, né? Então, eles foram armazenados dessa forma, de maneira que os salmos, os livros poéticos, que para nós hoje estão no meio do Antigo Testamento, para eles estavam no fim. Até o agrupamento, a forma de dividir, ele faz questão de observar isso. Interessante, inclusive, que em outros ensinos, por exemplo, num deles, em Mateus, no capítulo 23, no verso 35, Jesus fala assim: para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Outro dia alguém perguntou, falou: pastor, o Abel nós sabemos quem é, mas quem é o tal do Zacarias, filho de Baraquias? Esse registro está em 2 Crônicas 24. Na disposição dos livros, junto com os salmos, alguns desses livros históricos estavam agrupados por último. Então Jesus está dizendo literalmente do primeiro ao último homicídio. Seria como hoje na nossa linguagem dizer de Gênesis a Apocalipse, que é a ordem como os livros estão sistematizados. Então Jesus não apenas dizia: olha, temos um conteúdo divino, mas ele está dizendo até mesmo a maneira como isso está disponibilizado para vocês. É algo, né, que eu conheço, que vocês conhecem, e eu vou usar como referência para vocês. Conclusão: se a Bíblia não é digna de confiança, então também Jesus não era. Nós não podemos relativizar isso. Nós vamos perceber que o próprio Jesus leva os discípulos a entenderem que tudo o que ele está pregando, o que ele está fazendo em prol de nós, é o cumprimento das Escrituras. Tudo está fundamentado na palavra. Então, o ponto de partida para mim e para você tem que ser de reconhecer qual é a autoridade do livro. Sua inspiração divina é a palavra de Deus. Amém? Segundo lugar, se reconhecemos a autoridade do livro por conta da sua inspiração divina, então precisamos ter o cuidado de viver pelo que está escrito. Se é de fato a palavra de Deus, se é Deus por meio desse livro, não apenas falando conosco, mas se revelando, né? A Bíblia se refere a Deus como Deus invisível, que nunca apareceu com nenhuma forma. Se ele não quis aparecer com forma, como podemos conhecê-lo? Jesus disse: são as Escrituras que dão testemunho a respeito de mim. Deus está dizendo: apesar de não ter mostrado a vocês nenhuma forma, eu revelo meus atributos, meu propósito, meus intentos, meus feitos por meio das Escrituras. Se nós queremos conhecer Deus, precisamos conhecer a Escritura. Mas não é apenas saber sobre Deus. Quando Jesus responde diante de Satanás, vez após vez, está escrito, ele está dizendo, ela não pauta apenas o credo doutrinário, ela determina a nossa conduta. E esse era um fundamento claro desde o Antigo Testamento, desde a Velha Aliança. Deixa eu ler para você Josué, capítulo 23. E o verso 6. Eu creio que isso resume bem essa fala. Ela é muito repetida ao longo da Bíblia. Eu quero tomar um texto que expresse isso com clareza. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afaste, nem para a direita, nem para a esquerda. Esforcem-se muito. Ou seja, nós precisamos falar de um cuidado, de um zelo, de uma dedicação. Esforcem-se muito para quê? Para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei. Você pode repetir isso comigo? Diga: esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei. Então,
essa sempre foi a mentalidade que pautou a construção da nossa fé. O próprio Jesus, ao anunciar o Evangelho, né? Hebreus capítulo 2, verso 3 nos diz que a salvação foi anunciada inicialmente por Nosso Senhor e continuada depois pelos que a ouviram. Ou seja, o que os apóstolos fazem é dar continuidade à mensagem que Jesus pregou. Na verdade, todos os detalhes do Evangelho que eu e você temos, né, foram uma ordenança do próprio Jesus. Quando você olha, por exemplo, para o final do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o Senhor os comissiona a pregar, né? Verso 46, disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E diz: vocês são testemunhas dessas coisas. Para esse grupo a quem Jesus está se dirigindo, Atos capítulo 1, verso 4, diz que depois da ressurreição, verso 3, perdão, o texto diz: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Apesar de nós termos o relato de uma aparição aqui, outra ali, a Bíblia diz: por 40 dias antes de ser assunto aos céus, o Senhor aparece, fala das coisas do reino de Deus, calibra essa liderança a respeito da mensagem a ser pregada. Quando você vê o apóstolo Paulo, que não era parte desse grupo, converte depois, mas para quem Jesus apareceu várias vezes, ele vai em momentos como o da ceia dizer: porque eu vos entreguei o que também recebi. Ele não estava naquela ceia quando Jesus falou, mas ele disse: eu vou entregar para vocês o que eu recebi do Senhor, que na noite em que foi traído. Ou seja, toda essa mensagem, inicialmente anunciada por Jesus, continuada depois pelos apóstolos, era baseada onde? Ela era fundamentada no ensino bíblico, na palavra de Deus, em tudo aquilo que estava escrito, né? Eu mencionei agora Lucas 24, mas se você voltar um pouquinho, você vai perceber que toda a conversa de Jesus ali em Lucas 24, depois da ressurreição com os discípulos, é fundamentar, é pautar isso por aquilo que a Bíblia diz. Ele olha para os discípulos com os quais ele está conversando ali a caminho de Emaús, e o verso 25 a 27 diz assim: então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? A Bíblia diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Então, a cautela, o cuidado de Jesus de mostrar toda a fé de vocês, a mensagem de vocês, a salvação, a minha obra, está fundamentada naquilo que a palavra de Deus diz. Isso precisa gerar em mim e em você o mesmo zelo, a mesma resposta, o mesmo cuidado de viver pelo que está escrito. Amém? Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no capítulo 4, perdão, no verso 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. O quê? Não ultrapassem o que está escrito. Outras traduções diz: para que vocês não vão além do que está escrito. Quando ele está dizendo não ultrapasse o que está escrito, ele está dizendo: você não tem direito de crer em nada que não esteja na Escritura, você não tem direito de fazer ou se comportar além do que está estabelecido nas Escrituras. Ou seja, claramente ela é o parâmetro da nossa fé, das nossas convicções e também da nossa conduta. Isso não é apenas a realidade do Novo Testamento. No Antigo Testamento, essas mesmas verdades eram promovidas por Deus. Isaías, no capítulo 8, verso 19, a Bíblia diz: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram. Será que um povo não deveria consultar a Deus, o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Aí diz assim, verso 20: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Então Deus diz: em vez de consultar os mortos, seu povo tem que consultar o seu Deus. Como se consulta Deus? A lei.
ao testemunho. As expressões, como a própria Escritura, né, era chamada e referida. Ou seja, o tempo todo, né, havia esse cuidado, esse zelo. Tudo tem que passar pelo crivo das Escrituras. Em Atos, no capítulo 17, no verso 11, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo sai de Tessalônica, depois de ter pregado, agora vai para Bereia. E quando chega em Bereia, a Bíblia diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Em Tessalônica eles resistiram à palavra de Deus, perseguiram Paulo. Paulo sai, né, praticamente corrido de lá. Mas a Bíblia diz: esses eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Eu amo essa frase, né? Outra tradução, como ele veio, diz: com grande interesse. A Bíblia diz: examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Quando a Bíblia define nobreza, não parte do pressuposto da ingenuidade. Qualquer coisa que disse em nome de Deus eu aceito. Mas eles iam checar. Peraí, você está citando o texto? Vamos ver se está escrito. Vamos ver se é desse jeito. Vamos ver se está em harmonia, né? Então, a nobreza é abrir a possibilidade de fé que vem por meio de uma única fonte, a palavra de Deus. Vou repetir o que já falei antes. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que o verso seguinte, o 12, diz: com isso muitos deles creram. Porque a Escritura tem um poder de convencimento que não é meramente humano, natural ou intelectual. É uma fonte espiritual. Mas eu e você precisamos compreender que a própria mensagem determina esses padrões. O apóstolo Paulo, que, como eu disse, recebe de Jesus o Evangelho, não pregou nem anunciou o que queria. Em Gálatas 1, ele diz no final do verso 7 que havia alguns que estavam pervertendo ou querendo perverter o Evangelho de Cristo. O que significa perverter? É você mudar, é ajustar, é adaptar. Então isso não é de hoje, gente, é desde o começo. Que tem gente, em vez de querer ajustar a sua vida à palavra de Deus, ele quer ajustar a palavra de Deus à sua vida. Mas olha o que Paulo fala sobre isso, verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, aliás, pensa que a maioria das religiões que distorce a Escritura alega ter recebido revelação de anjo que veio, que apareceu e falou. Ele diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. A palavra anátema, na melhor das hipóteses, abominável. Na pior, maldito. Ele diz: seja anátema, como já dissemos, e agora repito: se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Paulo diz: está aqui, foi bem determinado, né? A Escritura nos foi comunicada, foi apresentado. Não há absolutamente necessidade de se mudar nada. Curioso é que o apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, e ele vai fazer menção dos escritos de Paulo. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, ele diz nos versos 15 e 16: considerem a longanimidade de nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele reconhece Paulo como instrumento que estava abençoando, orientando a igreja, com a sabedoria singular recebida de Deus. Ele diz no verso 16: ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender. Para nós que estudamos, né, o apóstolo Paulo, e encontramos um monte de coisa difícil de entender, o consolo é dizer que até Pedro achava difícil. Mas eu acho que Pedro não está falando só do nível pessoal. Pedro sabe que existem níveis distintos de maturidade. Então o apóstolo Paulo fala que a criança precisa de leite e que ela é inexperiente na palavra da justiça, né? Na verdade, o livro de Hebreus fala isso, mas Paulo vai repetir em 1 Coríntios 3 algo muito parecido. Mas ele diz assim: olha, o autor de Hebreus, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Difícil explicar só por uma questão de mentalidade e raciocínio. Ele diz: não, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Existem pessoas que não têm estrutura por entendimento, de crescimento espiritual. Mas aí ele diz assim: nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição dele. O que é interessante é Pedro dizer: não só estão distorcendo o que Paulo está falando, eles distorcem as demais escrituras. Mas ao dizer as demais escrituras, o apóstolo Pedro, que andou com o Senhor Jesus,
um dos primeiros grandes líderes da igreja, está chamando as epístolas de Paulo do quê? De escrituras. Ou seja, já nos dias dos apóstolos, eles reconheceram que além de toda a fundamentação, né, que as próprias cartas de Paulo tinham em cima do Velho Testamento, elas eram parte das escrituras, e ele estava dizendo, a gente tem que andar nelas e não pode deturpá-las. Aonde isso deve nos levar? A um cuidado, a um zelo, né? Zelo este que foi, não vou dizer restaurado, mas que volta a ser promovido na época da Reforma Protestante. A igreja, espiritualmente falando, entra em declínio, negocia verdades ao longo da história, mas a partir da Reforma Protestante, uma, né, das ênfases, das teclas nas quais se batia, eles falam muito das 5 solas, sola Escritura, somente a Escritura. O que nós cremos é aquilo que a palavra de Deus diz. Agora, em terceiro e último lugar, se reconhecemos o que eu falei em primeiro, a autoridade do livro, que vem da inspiração divina e é a palavra de Deus. Se sugere em mim e em você o cuidado de dizer, não, nós só podemos viver, crer naquilo que está escrito. Então, terceiro e último lugar, para viver pela palavra, nós temos que conhecê-la. Isso significa o quê? Que todos nós temos uma responsabilidade de conhecer a Escritura. Em Mateus 22, 29, Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras. Toda pessoa que não conhece a Bíblia vai errar no comportamento, vai errar no credo, vai errar nas convicções. Por quê? Se não estamos de posse da revelação que Deus oferece, certamente nos faltará algo e haverá equívoco, seja nas nossas crenças, seja no nosso comportamento. Então, como podemos fazer? Na verdade, não é nem só como, o que eu e você devemos fazer. Há uma determinação bíblica, que na verdade é um imperativo, não é bem um hashtag fica a dica, né? Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Outras traduções só dizem, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, não só habite, mas ricamente. Você tem que estar cheio de Bíblia. Eu li uma ilustração num livro quando era ainda adolescente, honestamente não tenho certeza de que livro foi, mas o autor dizia que o crente tem que estar cheio de Bíblia, como uma esponja está cheia de água. Você pega uma esponja que está assim totalmente encharcada, onde você cutuca, sai o quê? Água. Transborda aquilo do qual está cheio. E ele dava um exemplo. Cada vez que o diabo tentou confrontar, tentar Jesus, resvalava nele, saiu o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Até porque a boca fala do que está cheio, o coração. E nós precisamos que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Agora, não vai ser transferida por download automático quando você dorme, por isso, osmose, nada disso. Isso significa que se está escrito, nós temos que ler. De vez em quando ouço um dizer, não gosto de ler. Eu digo, olha, tem um monte de coisa que você pode até dizer que não gosta, mas não dá para não fazer. E ler é uma delas. Mesmo que você não queira ler tudo, no mínimo tem que ler Bíblia. E nós precisamos aprender a importância de ler a palavra de Deus, de meditar nela e além, de estudar. Estudar a capacidade de sistematizar, de questionar, né? De poder enxergar o quadro maior além das afirmações isoladas. Então deve haver uma via de leitura bíblica que deveria ser diária. Antigamente as pessoas não tinham acesso à Bíblia como eu e você temos. Aí Deus diz no livro de Deuteronômio, o rei que se assentar no trono tem que ter uma cópia da lei. Era luxo de poucos. Além dos sacerdotes que faziam cópias manuais, as pessoas não podiam cada um ter sua própria Bíblia. Mas Deus diz que quem vai governar o povo tem que ter. Por quê? Deus diz para que leia o livro da lei todos os dias da sua vida. Então não era uma determinação para todo mundo quando ninguém tinha acesso. Agora, a partir da Revolução Gráfica de Gutenberg, quando a Bíblia se torna um livro popular, cai na mão do povo, né? Nós começamos lentamente a viver uma revolução. Hoje, você não precisa nem de matéria impressa, você baixa download gratuito no telefone, aonde você quiser, nos seus dispositivos eletrônicos. Então, assim, o acesso é muito fácil, mas nós precisamos valorizar. Começando a leitura, depois partindo para a reflexão, mas tem que envolver estudo. Quando Jesus diz, examinais as Escrituras, ali está falando de estudo dedicado, minucioso. Então, nós precisamos desse processo. E
honestamente, eu fico olhando para muito crente que espiritualmente está desnutrido. A palavra é alimento para o seu espírito, a palavra é alimento para a sua fé, mas não abre Bíblia. E por mais que a gente seja uma igreja que dá ênfase e ensino aqui aos domingos, meu querido, você malemar vai sobreviver na sua fé só com uma hora de ensino semanal. Aliás, quanto mais você lê e medita na palavra, melhor você pode agir com a nobreza dos bereanos. Vamos ver se realmente está lá. Vamos ver se as coisas realmente são assim. Então, nós temos que nos encher da palavra. Você pode dizer amém? Um dia alguém me perguntou: pastor, o senhor começou a estudar a Bíblia por causa do seu chamado para ensinar? Falei, não. Eu comecei a estudar a Bíblia porque eu queria viver. Eu queria experimentar. E depois, empolgado com o que eu estava experimentando, eu comecei a ter o desejo de repartir. Foi só lá na frente que eu entendi o chamado de Deus. Mas interessante que até sobre isso a Bíblia fala. Esdras capítulo 7, verso 10. Fala de Esdras, o grande sacerdote reformador do período pós-exílio de Babilônia. E a Bíblia diz, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, um propósito tríplice. Em primeiro lugar, buscar a lei do Senhor, tem que conhecê-la. Por quê? Porque senão eu não posso cumprir. Como é que eu vou praticar e viver pela palavra se eu não conheço? Mas além de buscar, agora que eu conheço, poder praticar, depois de viver, transbordar, ensinar, compartilhar. Então Deus quer que a gente busque, Deus quer que a gente viva a palavra, e Deus quer que a gente transborde a palavra. Nada disso será possível sem o primeiro passo do buscar. Eu vejo crentes, às vezes com 10, 15, 20 anos de vida cristã, que falam, não, eu nunca li a Bíblia de capa a capa. Eu digo, como assim? Como isso é possível? Porque simplesmente a pessoa olha, principalmente o livro impresso aquele tamanho, e diz muita coisa, né? A menos que você entenda que pode parcelar. Quando meu filho Israel, de vez em quando eu conto essa história aqui, fez 6 anos de idade, não foi algo que a gente planejou. Eu dei para ele o que eu chamei de uma Bíblia de gente grande, porque antes disso a gente dava histórias ilustradas, resumidas, naquele livro que a criança consegue absorver. O dia que ele nasceu, eu dei de presente uma Bíblia inteira, versão integral, mas era uma versão mais difícil. Aos 5 anos de idade, minha esposa é uma pedagoga, começou a ensinar meus filhos a ler. Ou seja, quando ela fez 6 anos, a leitura já era razoavelmente boa. Então, eu dei de presente para ele uma versão mais fácil. Se não me engano, era uma Bíblia Viva, não me lembro qual versão, mas uma versão sem muita palavra rebuscada, difícil. Falei, filho, agora você já pode ler Bíblia de gente grande, e esse vai ser o seu presente de aniversário. Ele olhou para mim e fez a pergunta, pai, o que eu preciso para ler a Bíblia em 1 ano? Eu nunca tinha exigido isso dele, mas talvez ele ouviu a gente fazer comentários na igreja. E eu falei, filho, vamos fazer a conta? A Bíblia tem 1189 capítulos. Dividido pelos 365 dias do ano, a conta dá 3,25. 3 capítulos e 1/4 de capítulo por dia. Falei, para controlar esse 1/4 é difícil. Então, primeiro eu dei uma orientação e depois achei melhor a segunda. Falei, de segunda a sexta, dia de aula, você lê 3 capítulos. Sábado e domingo, que não tem aula, você lê 4. E eu falei, se você fizer isso todo dia, acorda, a primeira coisa que você faz, está garantido você ler a Bíblia em 1 ano. Faltavam uns 15, 10 dias para ele completar o aniversário de 7 anos e terminou de ler a Bíblia a primeira vez. Você é uma criança, lê a Bíblia em 1 ano. Não me diga que você não dá conta. Outro dia eu falei, não, pastor, minha vida é corrida. Eu falei, parcelo, um capítulo de manhã, um no almoço e outro antes de dormir. Não é possível que você diga que não tem tempo. Agora, normalmente a gente não se organiza e a gente não leva a sério a missão e a responsabilidade. Aos 7 anos ele leu a Bíblia a segunda vez. Aos 8 anos ele leu a Bíblia a terceira vez. Quando fez o aniversário de 9, ele fala, pai, se eu ler 7 capítulos da Bíblia por dia, dá 2 no ano. Eu falei, isso mesmo. Aos 11 anos de idade ele tinha lido a Bíblia 9 vezes. Ele me perguntou, quantas vezes o senhor já leu? Eu falei, é melhor parar de contar que isso só deixa os outros orgulhosos. Então, eu e você podemos nos organizar. Sabe, de tempos em tempos, nós temos um momento aqui como 100 dias na palavra. Vamos ler a Bíblia toda em 100 dias. Não significa que esse tem que ser o seu estilo sempre. Eu, por exemplo, no início de cada semestre, eu tenho me dedicado nos últimos anos a um jejum prolongado. Na maioria deles, eu leio a Bíblia toda durante o período do jejum. Para ler a Bíblia em 40 dias, tem que ler 30 capítulos por dia em média. E eu tenho me dedicado a isso. Não significa que isso tem que ser sempre. Mas
A gente precisa se organizar, se estimular. Para quê? Para que a palavra habite ricamente em nós. Quem está entendendo? Então, assim, desde já eu quero encorajar vocês, não só a lerem mais a Bíblia, mas em momentos onde a gente faz uma movimentação, né, como essa de chamar a igreja, é para que a gente possa fortalecer a consciência, possa fortalecer, né, esse bom hábito. Além do benefício pessoal, do conhecimento, do alimento que você recebe para o seu espírito e para a sua fé, é lógico, como eu disse, o propósito final é que isso também não pare em nós e possa ser compartilhado. E só consegue compartilhar quem tem aquilo para poder oferecer. A gente mencionou antes, em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Mas a Bíblia diz que o ensino é útil para correção, para repreensão, e a Bíblia diz para que o homem de Deus seja completo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra vai trabalhar em nós, vai nos transformar. Jesus, em João 17, na oração sacerdotal, como a gente chama, ele ora pelos seus discípulos e diz: Pai, santifica-os na verdade. E diz: tua palavra é a verdade. Tiago, capítulo 1, verso 21, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para restaurar a vossa alma. Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que é restaurar a alma? Quando eu e você nos convertemos, nós sabemos que a culpa de tudo que fizemos de errado foi removida. Mas vamos ser honestos, gente. Muitos de nós trazemos marcas enormes na alma. E não existe nada que seja tamanha fonte de cura e restauração emocional como a palavra de Deus. Ela não vai gerar alinhamento só no comportamento. Ela vai trazer cura, restauração nas emoções. Quem está entendendo? Nós precisamos disso. É inegociável. Então, ao olhar declarações como essa tão repetida na Bíblia, está escrito, a pergunta é: eu e você temos uma capacidade de, diante do dia a dia, seja diante de tentações, diante de escolhas, poder dizer está escrito? Porque se eu e você não gastarmos tempo com a palavra, nós não vamos conseguir chegar lá. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, a Bíblia nos chama a estar sempre prontos e preparados, ou seja, é uma responsabilidade. Pronto e preparado para quê? O texto diz, 1 de Pedro 3,15, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados. Diga comigo, sempre preparados. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Tem gente que até crê, mas sequer consegue compartilhar ou explicar a sua fé. Ou sequer consegue sobreviver a ataques contra a sua fé. Eu sonho com um dia, e eu oro, onde nossa escola bíblica fica aqui congestionada, o povo disputando vaga, ansioso para aprender, porque de alguma forma isso, gente, não reflete só um desafio de agenda, reflete uma falta de reconhecimento de importância. Se entendemos o que é esse livro, nós vamos, como o salmista, dizer, quanto amo a tua lei. Eu não consigo acreditar um crente que diz que ama a Bíblia, mas não abre, não estuda, não se interessa, não fala a respeito dela. Então, ela precisa voltar a ocupar um lugar de importância na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele fala da reconciliação que nós recebemos em Cristo, mas ele vai dizer que o mesmo Deus que nos reconciliou em Cristo nos confiou a palavra da reconciliação. Basicamente, a Bíblia está dizendo que nós somos reconciliados com Deus para reconciliar outros, repartindo a mesma palavra que nos alcançou. Aliás, a gente tem um mote aqui, né, relacionado ao nome da igreja, Alcance, que é em cima de Filipenses 3,12. Paulo diz, eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. E a gente usa a expressão alcançados para alcançar. A gente poderia dizer reconciliados para reconciliar, né? A mesma palavra que alcançou a mim e você tem que transbordar de mim e de você para a vida de outros. Mas para isso, nós vamos ter que familiarizar com o livro. Quem está entendendo, diga amém. Não vim aqui te apontar o dedo, te acusar de estar lendo pouco, mas eu quero te encorajar a fazer mais. Mesmo aqueles de vocês que amam a palavra, que amam as escrituras, nós podemos nos dedicar mais ao estudo, à compreensão, não apenas para ter informação, não apenas para fortalecer o credo doutrinário, mas para viver plena transformação e para que a gente não seja enganado. Quando você olha desde o Éden, qual é a manobra de Satanás quando você vê a conversa dele com Eva?
Ele diz, por que você não come da árvore? Não, Deus disse. Não foi bem isso que Deus disse. É sempre uma tentativa de distorcer a Escritura. Na tentação de Jesus, nós vemos a mesma coisa. Ele tentando aplicar de forma distorcida a Escritura. Agora, o curioso é que a Bíblia nos adverte de que a mesma manobra segue sendo repetida. Em 2 aos Coríntios 11:3, Paulo diz, temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Ou seja, o diabo segue usando a mesma manobra, tentando distorcer a Bíblia. É por isso que nós precisamos ser fortalecidos, para como Paulo disse em Efésios 4:14, para que não sejamos arrastados, pelas ondas, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Hoje você vê cristãos que são expostos ao engano muito rápido. E alguns estão na moda da boa intenção. Eu vejo novos convertidos que estão nessa sede de aprender. Aí porque estão na sede de aprender, os caras já entram em tudo quanto é fora de internet, sem saber quem está falando o quê, tentando discutir assuntos para os quais eles não têm a mínima estrutura. Eles não têm nem o fundamento básico e estão tentando discutir aquilo que os teólogos estão brigando há 2000 anos. E muitas vezes isso para alguns não é sadio. Então, o melhor caminho, eu e você vamos nos enchendo da palavra, vamos aprendendo, vamos crescendo, e de acordo com a maturidade, aí sim a dieta vai mudando, para você poder sair do leite para o alimento sólido. Mas nós temos a responsabilidade de nos encher da palavra de Deus. E esse, basicamente, é o meu encorajamento para você hoje, apesar de construir toda essa lógica. Se o próprio Jesus tratou dessa forma, os apóstolos trataram, eu e você temos que viver pela palavra. A autoridade do livro é sua inspiração, o zelo de viver, e para poder viver nós temos que conhecer. Eu acredito que a nossa capacidade de conhecer, entender, desfrutar Deus é proporcional à maneira como nós nos envolvemos com a palavra de Deus. Então, ame a Bíblia, leia, medite, estude, procure crescer, invista no conhecimento. A gente o tempo todo está recomendando materiais que te ajudam no conhecimento bíblico. Temos uma escola, temos muitas coisas que apoiam essa estrutura. Mas tem começado o seu envolvimento pessoal e diário com a própria Bíblia. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Meu Deus, nós te pedimos que o Senhor nos permita sair daqui mais do que com informação, mais do que com material para pensar ou processar, embora o Senhor também use isso. Nós oramos por despertamento. Nós oramos que o coração possa ser de fato atraído para a palavra. Que a percepção de importância venha mais do que por uma conclusão intelectual, racional daquilo que foi dito. Nós oramos que de fato o teu Espírito provoque isso nos nossos corações. Nós oramos que o Senhor nos guie, que assim como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos do caminho de Emaús para entender as Escrituras, que o Senhor faça o mesmo em nós. Que possamos, ó Deus, aprender a orar como o salmista, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que o nosso relacionamento com a Bíblia não seja apenas o cumprimento de uma obrigação, o esforço religioso de algo sem sentido ou sem emoção. Pai, nós oramos que possamos cavar cada vez mais fundo e experimentar cada vez mais a compreensão que o Senhor tem, a fé que provém das Escrituras, a convicção, a santificação, as experiências que virão por meio dela. Conduze-nos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Que aquilo que o Senhor começou não só a falar, mas a fazer, transborde, valendo desse culto, dessa reunião, siga crescendo até cumprir plenamente o seu propósito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.